Quando peguei no fone de ouvido e olhei para o estéreo, imediatamente reconheci o Tron Smart Apollo Bold. Comentário aqui, gosto de seu som, pouso e QCC 5124. A primeira música foi cantada por Grigori LEPS, que imediatamente colocou outro baixo em seu ouvido, ao contrário do que estou acostumado a ouvir com um fone de ouvido Bluetooth. Moondrop ajusta os seus fones de ouvido para a curva VDSF, que eles acreditam ser a melhor curva para o ouvinte perceber a faixa de frequência, semelhante à curva Harman. O zumbido cintilante no filme, um maço de cigarros não pode ser ouvido, a guitarra elétrica não pode ser ouvido, mas não é um zumbido. Retiro lírico, quase um resumo. O grande diâmetro do Necocake é de 6 mm, o grande diâmetro do Apollo Negrito é de 6,5 mm, e o pequeno diâmetro é de 4,5 mm e 4 mm. Esta é uma boa solução porque não está no ouvido, mas no ouvido. Sem desconforto. O som é suave, a alimentação é neutra, Bluetooth tanto quanto possível, e não há inclinação óbvia para um determinado intervalo. Campo sonoro difuso virtual fonte, https://www.headphonist.com/vista da embalagem dos auscultadores. Na frente, encontramos a heroína de animação Moondrop, na parte de trás, encontramos a curva ACH e informações do fone de ouvido. Separe o fone de ouvido da pasta, é conveniente tirar os auscultadores da caixa. O ímã é tão forte que o fone de ouvido não vai cair. Composição da caixa: fone de ouvido, pasta, 3 pares de fones de ouvido sobressalentes. Um par é usado no fone de ouvido, manual, cabo AC. Aqui estão fones de ouvido de todas as direções. Há um grande buraco de compensação. De outras maneiras, quanto pode ser um fone de ouvido compacto? Veja como o produto fica no ouvido. A música leve e melodiosa não é apenas a música em Necocake Moondrop, mas também eles são leves e refrescantes. É conveniente remover o fone de ouvido da pasta porque suas pernas são longas. Abri a tampa superior do fone de ouvido, mas não encontrei o driver. O que é esperado? Ele desceu de cima, mas não sabia de nada. O vendedor não sabe qual driver usar, apenas proprietário. O site da Hi-Figo tem informações de que um driver dinâmico de 13 mm com diafragma composto de cúpula de titânio está instalado. Características dos auscultadores: 1. Tipo de fone de ouvido, no canal 2. Versão Bluetooth, 5,03. Controlador de áudio, proprietário 4. Codec de áudio, AAC, SBC5, arquivos de configuração de reprodução, HFP, A2DP, AVRCP, HSP6. Drive cúpula de titânio de diafragma composto dinâmico de 13 mm 7. Pausa automática, nenhum 8. Múltiplas conexões, nenhuma 9. Redução de ruído, sim 10. Atraso, cerca de 50 milissegundos 11. Cobertura do sinal, 10M12. Resistência, 32 ohms/1 kHz 13. Faixa de frequência, 20 Hz 20 kHz 14. Impermeável, nenhum 15. Controle toque 16. Microfone, sim 17. Bico substituível 3 pares 18. Cabo de carregamento, tipo C tipo A19. Bateria do fone de ouvido, 37 mAh 20. Bateria na caixa, 380 mAh 21. Carregamento, 5V, 1A22. Tempo de trabalho da bateria do fone de ouvido, até 4 horas com pasta a 12 horas, 23. Tempo de carregamento, 1,5 hora 24. Peso, headset G, pasta G25. Existe um aplicativo ligado Moondrop. O aplicativo Moondrop Link é baixado do mercado de jogos e, em seguida, atualizado pela internet. Aplicações fáceis de entender. As configurações para alternar tocando no fone de ouvido são mostradas acima. Ela é a voz da Mickey. O som do aparelho auditivo varia, dependendo se você liga ou desliga o ANC ou conecta ou desconecta o fone de ouvido do dispositivo de reprodução.
O seguinte é um exemplo de ACH no programa de medidores dB no iOS. No geral, não há problema com a música. Esta é uma faixa de frequência bem projetada, com um pouco de ênfase no baixo da música MYL e né Farmer, não em outras obras. Talvez o caso anterior esteja relacionado com a alta qualidade de gravação e audição através de Bluetooth. No Moondrop Necocake, o uso do controlador de áudio QCC5124 está errado em qualidade e distância de recebimento. Eles também podem gravar o Green Tune X6 baseado em RTL 8773 BFE. Em lugares lotados, em interseções, os fones de ouvido não perderam a conexão. Gagueira, mas raramente. Não há informações sobre o atraso, mas parece o mesmo que um mais com Bobodes 2. Comente aqui. Lista de jogos na Necocake. Eu gosto de baixo, é suave, não salta nem grita, mas se a música tem uma transição nítida ou quer melhorar, o baixo pode ouvir o que você quer, alto, alto e agudo. Não havia silêncio, tudo estava claro, as vozes de homens e mulheres eram boas. A transição entre ferramentas não se fundira em mingau. Música clássica em fones de ouvido também pode ser bem ouvida, todos os tambores e notas são proeminentes e não escurecem. Motoristas proprietários trabalham bem. Na rua você pode ouvir o volume completo, mas é com o celeiro completo. Este é um exemplo de conversa na berma da estrada. Falar com um ANC fechado é possível, assim como falar com um ANC fechado, mas o interlocutor ouvirá ruído externo. Não vai ouvir barulho nenhum. Claro que não é um monitor, mas acho que é outro fone de ouvido Bluetooth. Som baixo, midrange e frequências de tom acima, sem sobrecarga, sem integração em mingau. Quando há nitidez, você espera da melodia. Além disso, não há falésias em lugares lotados. Você pode usar fones de ouvido à luz da lua para jogar jogos. Ele só começa a falar em um lugar cheio, mas você ouvirá a voz do orador novamente, e ele ouvirá o barulho de você e do mundo exterior. Para possíveis descontos nas próximas vendas da Black Friday, você pode reduzir o preço através do cupom AliExpress 2.000 rublos, 15-30 dólares americanos, ou algo assim torna o preço do Necocake Moondrop mais atraente. Forneça produtos para a loja e escreva comentários. A revisão foi emitida de acordo com a regra 18 das regras do site.